E aí, turma boa da Escola Maria Dolores, estamos juntos aqui novamente para mais uma videoaula do projeto Professores e Alunos Conectados. Hoje nós temos aqui a turma do nono ano, isso, nono ano Ciências. Vamos falar um pouquinho aí sobre a estrutura da matéria, certo? Nosso assunto de hoje, estrutura da matéria. Então vamos lá. Lembrando que matéria tudo que existe no universo, nós dividimos e separamos ou é matéria ou é energia, certo? Então nós temos aqui um pouco da cronologia das definições sobre a estrutura da matéria. Para Dalton, né, foi o primeiro cientista da época moderna a conceber que o átomo é a partícula constituinte de toda espécie de matéria. Tudo o que existe, tudo que é formado de matéria é formado dessas partículas minúsculas que foi denominado de átomo. Na sua definição, átomo significa partícula indivisível. Esse foi o primeiro conceito dado por John Dalton. Thomson veio logo em seguida, né, com seus experimentos, e viu que quando ele passava um pente num pedaço de tecido de seda e botava uns pedacinhos de papel próximo ao pente, e o pente atraía os pedaços de papel. Mas como assim? O pente não é um ímã, o papel não é metálico. Então ele descobriu que os átomos tinham cargas elétricas, certo? Então Thomson descobriu os elétrons, partículas dos átomos que têm carga elétrica negativa. Se existe a carga elétrica negativa, tem que existir também a positiva. Então, Rutherford descobriu os prótons, são as partículas dos átomos que têm a carga positiva. Logo após, mais adiante, foi descoberto que além das cargas positivas e das cargas negativas, existem também partículas que não possuem carga elétrica. Foram denominados de nêutrons. Nêutron não tem carga elétrica, partículas dos átomos que não apresentam carga elétrica. Então, relembrando, foram descobertas as seguintes partículas, derrubando de vez a teoria de Dalton de que o átomo era uma partícula indivisível. Agora nós temos três componentes. Nós temos os prótons, carga elétrica positiva, nós temos os elétrons, carga elétrica negativa, e os nêutrons, que não possuem carga elétrica. Então, esse modelo foi criado por Rutherford e foi aprimorado por Niels Bohr, se tornando o modelo atômico Rutherford-Bohr. Nesse modelo atômico Rutherford-Bohr, que é o utilizado atualmente, nós temos que o átomo é dividido em duas partes. Nós temos um núcleo, ok? E nós temos uma camada que recobre esse núcleo, que é a eletrosfera ou coroa, certo? Então, nosso núcleo agora é dividido em duas partes. Nosso átomo é dividido em duas partes, o núcleo e a eletrosfera, sendo que no núcleo nós temos prótons e nêutrons. Ah, mas esse átomo não tem nêutron, mas os átomos que têm nêutrons ficam no núcleo. Então nós temos aqui a representação dos prótons e aqui a representação dos nêutrons. Prótons e nêutrons fazem parte do núcleo do átomo. E os elétrons giram em alta velocidade, formando uma nuvem de energia negativa. Então nós temos um núcleo com carga elétrica positiva e uma nuvem de energia negativa, que são os elétrons. Ok? Massa relativa das partículas atômicas. Então, quanto de matéria? Né? Então, foi denominado, fazendo comparações, que o próton tem massa, a sua partícula de massa 1, o nêutron massa 1, e o elétron é considerado massa 0, porque ele é quase 2.000 vezes mais leve do que um próton ou um nêutron. Se eu pegar o valor de 1 e dividir por 2.000, arredondando o valor, seria o valor a massa, a partícula, né, de um elétron. Então, por isso que ele é
Massa relativa, 0, porque ele é muito leve, daí a sua alta velocidade. Cargas elétricas das partículas. Todo próton você vai considerar carga mais 1, ou seja, carga positiva, e o elétron menos 1. Ok? Número atômico e número de massa. Número atômico é representado pela letra Z, ok? Que indica o número de prótons no núcleo atômico, ou seja, a quantidade de prótons que tem no núcleo desse átomo. Se ele tem um próton, o número atômico é 1. Se ele tem 100 prótons, o número atômico dele é 100. Já o número de massa, representado aqui pela letra A, maiúscula, é o número de prótons mais o número de nêutrons do núcleo atômico, ou seja, o número de massa é a quantidade de partículas que existem dentro do núcleo daquele átomo. Então, repetindo, número atômico é apenas a quantidade de prótons, cargas positivas. Número de massa é a soma da quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons, ou seja, tudo que está dentro do núcleo, ok? Lembretes, lembre-se que o átomo, certo? Falando de átomo, é um sistema eletronicamente neutro. Eletricamente neutro. Como assim? Para ser neutro, cada carga positiva tem que ser anulada por uma negativa e vice-versa. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, falou átomo, naturalmente, todo átomo é eletronicamente neutro. Quer dizer que a quantidade de prótons é a mesma de elétrons. Nós temos aqui, no caso do átomo de hidrogênio, um próton, um elétron, um positivo, um negativo. Átomo de hélio, eu tenho 2 prótons, não são 4, são 2 prótons e 2 nêutrons. Mas o que importa é isso. 2 prótons são 2 positivos. Ele vai ter 2 elétrons, dando 2 negativos. Então, cada carga positiva anula uma negativa e vice-versa. Então, todo átomo é, naturalmente, eletronicamente neutro. O número de prótons é igual ao de elétrons. Os elétrons podem distribuir-se em 7 camadas. Ter 1, 2, 3, 5 elétrons, beleza. Mas se eu tiver 120 elétrons, não podem girar um perto do outro. Tem que dar uma distância. Essa distância entre os elétrons são denominadas de camadas. As camadas eletrônicas, certo? São 7 ao todo, ao redor do núcleo. Da mais próxima até a mais distante do núcleo, você simboliza por letras do nosso alfabeto, letras maiúsculas. K, L, M, N, O, P e Q. Número máximo de elétrons que cada camada pode comportar. No máximo, elas podem ter a camada K somente 2, você é a mais próxima. E aí segue a L no máximo 8, a M no máximo 18, a N no máximo 32, O no máximo 32, P no máximo 18, Q no máximo 2, certo? Então essa é a quantidade máxima de elétrons em cada camada. O número de elétrons na última camada não pode passar de 8. Aí a gente vai ter regras de distribuição eletrônica, que a gente vai abordar depois, certo? Vamos falar em outro momento. Mas o que você tem que lembrar é camadas eletrônicas são 7 num átomo, que ele pode ter, e é a distância do núcleo. Da mais próxima à mais distante, KL, M, O, P, Q. Quantidade máxima em cada camada, 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 2. E uma regrazinha que a gente vai falar depois, número de elétrons na última camada não pode passar de 8. É aí que a gente vai ter as regras de distribuição de elétrons, ok? Então, nós temos aqui a nossa atividade. Primeira, quem propôs pela primeira vez, cientificamente, a estrutura da matéria.
2. A quem se deve a descoberta do elétron? 3. Como é o modelo atômico proposto por Rutherford Bohr? Ernest Rutherford foi complementado por Niels Bohr. Aí o modelo ficou com o nome dos dois, Rutherford Bohr. Por que o átomo é considerado um sistema eletricamente neutro? 5. Um átomo possui 12 prótons, 12 elétrons e 12 nêutrons. Qual é o seu número atômico, qual é o valor do Z, e qual é o seu número de massa, o valor do A. Então sempre coloque Z igual a igual a. Sexta, o número atômico de um elemento químico é 19. Então o Z vai ser 19. Se o número de massa é 39, a pergunta é: quantos nêutrons há em seus átomos deste elemento químico? Então nós temos o número atômico, que é 19, e o número de massa, que é 39. Então você vai voltar ali nas nossas anotações e ver como é que eu faço para descobrir o número de nêutrons que tem esse átomo. Ok? 7. Complete as seguintes frases. Cuidado aí com a pontuação, porque o PDF está um pouquinho assim, ponto e vírgula, né? Aqui, segundo o modelo Rutherford Bohr, o átomo possui uma parte central denominada, pronto, e uma porção periférica chamada, e aqui está o nosso ponto. Na eletrosfera giram o quê? E aqui a vírgula, partículas eletricamente o quê? Né? Quem é que gira na eletrosfera e são eletricamente o quê? Está aqui o pontinho. No núcleo encontram partículas de carga elétrica positiva, denominadas, e partículas sem carga elétrica, chamadas, duas respostas, pontinho aqui. O átomo é um sistema eletricamente neutro, pois o número de prótons é ao número de elétrons. O próton e o nêutron têm massas relativas, o quê? Né? Ao passo que a massa do elétron, de tão pequena, pode ser considerada igual a, e aqui o nosso pontinho final. 8ª, cuidado com o nosso desenho, ok? Nós temos, identifique as partes do átomo. Então, veja que, mas professor, está em duas setinhas aqui apontando para o mesmo lugar. Veja aqui, certo? Nós temos aqui o nomezinho disso aqui, ok? São essas linhas. Essa primeira aqui, como se chamam estas linhas? Já esta outra seta aqui está apontando para essa partícula em particular aqui, pretinha. Então, como se chamam essas linhas? Como se chama essa partícula? Aqui nós temos, ele está apontando para esse círculo aqui. Como se chama esta parte aqui, esse círculo no átomo? Esta está apontando, indicando aqui que tem 3 e um mais, 3 partículas positivas, como são chamadas? E aqui 4, mas tem um N. 4 partículas com N. Então, relembrando aqui, o nome dessas linhas, essa partícula pretinha, esta região aqui, esta partícula com carga mais, estas partículas com carga N. Preencha o quadro. Partícula, próton, elétron e nêutron. Qual é a carga elétrica de cada um? Qual é a massa de cada um? Resumo do que a gente falou. Complete o quadro a seguir com o número máximo de elétrons em cada camada. Certo? Da mais próxima à mais distante, qual o máximo de elétrons que pode caber em cada uma. Agora, o átomo do alumínio possui 13 elétrons. No quadro a seguir, distribua esse número. Como ficaria a distribuição dos 13 elétrons do átomo de alumínio nas camadas eletrônicas, segundo o máximo que tem aqui? Ok? Beleza. Na questão 12, escreva o número atômico, Z, e o número de massa, A, do átomo abaixo representado. Então, nós temos aqui partículas com um mais, partículas com um N
e as partículas pretinhas. Observando esse esquema, qual é o número que representa o Z, qual é o número que representa o A. Número atômico Z, número de massa A. E na nossa última, fazer o contrário da questão 12. O modelo do átomo abaixo representado tem número atômico 20 e número de massa 40. Complete o modelo com o número de partículas correspondentes. Ou seja, você vai escrever aqui quantos prótons, quantos nêutrons e preencher aqui quantos elétrons direitinho em cada camada. Eu vou botar uns 20, tudo aqui na primeira camada. A primeira camada comporta 20. Então aqui seria uma mistura da questão 11, o que você aprendeu com a questão 11, distribuindo, a questão 12, identificando, você vai pegar as duas e resolver a questão 13, completando o nosso esquema aqui. Ok? Então essa foi a nossa atividade. Essa foi a nosso resumo da matéria de hoje. Ok? Essa foi a nossa videoaula. Deixa aí o seu like. Se você gostou do conteúdo, se inscreve aqui no nosso canal e ative o sininho das notificações para sempre que tiver um vídeo novo você ficar ligado. Ok? Essa foi a nossa videoaula. Até a próxima. Valeu!